Bom dia, assim diz o Senhor para nós. João, capítulo 21, versículo 1. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos seus discípulos junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. João, capítulo 21, versículo 1. Por que depois de Jesus se apresentar aos seus discípulos às portas fechadas, apresentando-se no meio deles, como está escrito em João, capítulo 20, versículo 26, manifestou-se Jesus outra vez aos seus discípulos junto do mar de Tiberíades, como está escrito em João, capítulo 21, versículo 1. Porque o amor para os homens, gente, significa uma forte afeição, um sentimento por outra pessoa, nascido de laços de consanguinidade ou de relações sociais, ou de uma atração baseada no desejo sexual. Mas para o Deus Espírito Santo, o amor é o verbo, é uma ação, é um processo ou um estado. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, como está escrito em João, capítulo 1, versículo 1. Porque o amor, gente, não busca os seus interesses, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Ou seja, o amor é uma ação de busca pelos interesses do ser amado. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele nos ensina a amar a Deus através do seu exemplo, de uma ação, da obediência. João, capítulo 10, versículo 17. Por isto, ou seja, por este motivo, o Pai, Deus, me ama, porque dou a minha vida por causa desta ação para atender os interesses de Deus, para tornar a tomá-la, como está escrito em João, capítulo 10, versículo 17. Mas por que, sendo já manhã, Jesus Cristo se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus? E Jesus disse-lhes, pois, filhos, tendes alguma coisa de comer? E eles responderam-lhe, não. Como está escrito em João, capítulo 21, versículo 4 e 5. Porque para o Deus Espírito Santo, o amor é o verbo, é uma ação. Enviar o seu Filho Cristo Jesus para que não fiquemos perdidos neste mundo de trevas e de pecados. Lucas capítulo 24, versículo 25. Porque todos nós, gente, somos como ele, Jesus Cristo, disse aos seus apóstolos: ó nécios, sem discernimento espiritual e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Como está escrito em Lucas capítulo 24, versículo 25. Porque esta é a vontade do Pai, Deus que me enviou, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia, como está escrito em João capítulo 6, versículo 39. Porque quando disse-lhe Jesus, vinde, comei, e nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Sabendo que era o Senhor, como está escrito em João, capítulo 21, versículo 12. Porque ele, Jesus Cristo, lhes disse, lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis peixe. E lançaram-no, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes, como está escrito em João, capítulo 21, versículo 6. Porque para o Deus Espírito Santo, gente, o amor é o verbo, uma ação. Assim Deus, por amor a nós, toma uma ação, uma atitude de poder, para que nós o reconheçamos como nosso único e fiel Salvador, para nos dar esperança de receber a salvação e vida eterna. E a esperança, gente, não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, ou seja, por uma ação de amor de Deus.
como está escrito em Romanos, capítulo 5, versículo 5. Mas por que disse-lhe Jesus terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E Simão entristeceu-se por ter-lhe dito terceira vez: amas-me, como está escrito em João, capítulo 21, versículo 17. Porque quando os principais dos sacerdotes e capitães do templo e anciões que tinham ido contra Jesus, então, prendendo a Jesus para o matar, o levaram e o puseram na casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe, e negou Pedro 3 vezes que não conhecia o Senhor Jesus, como está escrito em Lucas capítulo 22, versículo 54. Lucas capítulo 22, versículo 61 e 62. E como para o Deus Espírito Santo o amor é o verbo, é uma ação, diante desta ação de Pedro, virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente, porque as suas ações provaram para o Senhor Jesus que ele, Pedro, não o amava verdadeiramente, como está escrito em Lucas capítulo 22, versículo 61 e 62. E por que disse-lhe Pedro: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas, como está escrito em João capítulo 21, versículo 17. Porque para o Deus Espírito Santo, o amor é um verbo, gente, é uma ação. A obediência à ordem do Senhor para apacentar as suas ovelhas. Porque para o Deus Espírito Santo, gente, o amor é um verbo, uma ação, ou seja, ser cingido, revestido, batizado por Deus com seu Espírito Santo, para termos a capacidade de demonstrar o nosso amor por Deus através de nossas ações, negando a nós mesmos, seguindo o Senhor Jesus, vivendo para a sua glória. João capítulo 21, versículo 18 e 19. Na verdade te digo, Pedro, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E Jesus disse isto, significando com que morte havia ele, Pedro, de glorificar a Deus, provando o seu amor por Deus. E dito isto, disse-lhe Jesus: segue-me, como está escrito em João, capítulo 21, versículo 18 e 19. Jesus te ama, mas para o Deus Espírito Santo, encarnado no corpo do seu Filho Cristo Jesus, o amor é um verbo, uma ação, um processo ou estado. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus, como está escrito em João capítulo 1, versículo 1. Sabe como nós sabemos que somos amados por Deus Espírito Santo, encarnado no corpo do seu Filho Cristo Jesus? Quando ele, Deus Espírito Santo, faz o mesmo que ele fazia com seus discípulos. Quando ele toma a mesma ação que tomava com seus discípulos. Se apresentava aos seus discípulos às portas fechadas, apresentando-se no meio deles, ou manifestava aos seus discípulos junto do mar, como está escrito em João capítulo 20, versículo 26 e João capítulo 21, versículo 1. Amém? Dani e Miguel.